E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora na parte mais importante que você tem, que é o cotidiano das propriedades coligativas, tipo crioscopia. Rapaz, como é que funciona isso, amigão? Conta aí. Vou lhe dizer, amigão, no cotidiano, que é o que interessa pra gente. Ah, já viu falar de festa de pobre? Sim, festa de pobre, adoro, vou em todas, adoro. Festa de pobre é aquela festa onde você não tem freezer, mas tem isopor. Só que aí você bota gelo, bota cerveja, aí com o tempo a cerveja, o pessoal diz que fica quente. Não é bem quente, mas chama de quente. Vamos chamar de quente. A cerveja fica quente. Ele diz, e aí, rapaz? E aí que o cara fica bebe mais cedo, então não quer beber, fica reclamando da festa, que o pessoal vai assim, né? Não leva nada, fica reclamando do que tem. Aí você fala, e aí, amiga, o que que acontece? Bom, aí dá um jeito, né? Química, né? Sal. Por que sal? Bom, amiga, quando você joga sal na água, a temperatura da água, ela fica menos do que 0 graus. Ela fica líquida a menos que 0 graus, ou seja, ela derrete mais rápido. Diminui a temperatura de fusão. Como assim, amigão? Ô amigo, quando você coloca o gelo, ele derrete a 0 graus. Aí zero e vai aumentando a temperatura. Cada temperatura ambiente, troca de calor. Aí fica aquele negócio, aquela água do gelo fica quente. Aí você diz, ah. E quando eu boto sal, aquela água, você mete a mão ali, dói seus dedos, que ela fica a menos, sei lá, menos 5, por exemplo. Ah, amigão, então quer dizer que ela fica líquida abaixo de zero? Sim. Aí vai roubando o calor das latas. Vai roubando o calor das latas para derreter. Aí o que que acontece? As latas vão ficando geladas. E aí o que que acontece, amigão? A bebida fica até congela. Ah, rapaz, que legal, é. Vai perdendo energia, aí vai diminuindo a temperatura, ó. Da latinha, amigão, faça isso, você vai gostar. Ah, então quer dizer que ela fica abaixo de zero? Sim, abaixo de zero. Aí fica mais legal, aí você toma bebida gelada a vida toda. Inclusive é assim que a geladeira de pobre também. Às vezes você quer tomar alguma coisa na sua casa, um refrigerante, uma cerveja, um suco, alguma coisa, e esqueceu de botar na geladeira, mas está com vontade. 3 minutos, amigão. 3 minutos. Depois eu vou fazer essa experiência para você ver aí, viu? Não é hoje não. É hoje, mas não é agora. Tudo bem. Ah, rapaz, então quer dizer que a energia térmica da bebida vai ser removida com maior velocidade. Isso é falando quimicamente, é um negócio bonito, mas no cotidiano é roubar ali e ficar gelado em vez de ficar quente. Ah, amigão, então você bota esse negócio aí no slide só pra gente anotar, sim, pra ficar um negócio bonito. Mas aqui a gente aqui falando, nó, rapaz, tem que falar a nossa linguagem. Ah, legal, então é assim que funciona? É. Aí, ó, tirei a foto aí, ó. Agora, nesse tanto de sal, não precisa tanto assim também não, pra poder o cara não ficar gastando muito sal. O cara vai lá e bota o certo, é o cara pegar, botar uma camada de bebida, gelo, sal assim, ó. Uma quantidade que dê pra você, ó, jogar um pouquinho em cada canto ali do gelo. Depois camada de bebida, gelo, sal de novo. Camada, gelo, sal. Bota um pouquinho de álcool por causa das ligações de hidrogênio para poder, ó, segurar mais. Aí você diz, ah, e quando bota álcool, sabe o que que acontece? Ela demora mais ainda, amiga. Você diz, ah, fica mais tempo gelada? Sim, mais tempo gelada. Show de bola. E o que mais você tem para me dizer? Tem muita coisa, muita coisa. Você pode até triturar. Quando você tritura, aumenta a superfície de contato. Então aumenta a velocidade de reação. Ah, tá certo. E quando tem esses países de inverno rigoroso, tem duas coisas para eu lhe falar. A água do radiador, sabe o que acontece, amigão? Ela pode congelar. Cada temperatura ambiente, que está abaixo de zero. Aí sabe o que o pessoal faz? Coloca anticongelante, aditivos. Quais são eles, amigão? O que o vestibular cobra é um só, viu? É só esse aqui, o etileno-glicol, que é um álcool. Esse cara aqui. Aí você pega, coloca no radiador, na água do radiador, e aí ele diminui a temperatura de solidificação. Ah, amigão, quando diminui a temperatura de solidificação, significa dizer que ele não vai congelar. Porque, digamos, você está no ambiente que a temperatura, sei lá, está menos 10. Aí quando você coloca o etileno-glicol, ele vai congelar, sei lá, dependendo da quantidade, com os cálculos que você fez antes, vai ficar menos 20. Aí você diz, ah, amigão, entendi agora. Pois é, exatamente isso daí. Então, quando você coloca, ele vai baixar mais a temperatura. Então, como ela está menos 10, significa dizer que ele só vai congelar a menos 10. Aí você diz assim, ah, então quer dizer que eu coloco o etileno-glicol e aí ele baixa para menos 20. É mais ou menos isso. Então, como o ambiente está menos 10, não vai conseguir congelar ele. Ah, entendi agora. E aí o pessoal bota aqui, ó, ele consegue baixar a temperatura até menos 35 graus, amigo. A depender da quantidade que você coloca. Só que isso você não decora. Tem que saber o quê? Botou etileno-glicol, temperatura diminui, evita o congelamento ou congelação, como diz o povo, né? Para poder o cara se ligar. Ah, tá certo. E o que mais que eu tenho que saber?
Também nos países de inverno rigoroso, bota sal nas pistas, você sabia? Pista, amigão, ó, de carro aqui, ó, o cara bota aqui, ó, país com inverno rigoroso, os caras fazem isso aqui, ó, sal. Vou botar aqui para você poder ver, ó, ó. Isso aí eu escrevi, mas quero que você veja aqui, ó, ó. Vou botar logo aqui para você se ligar. Aí, ó, sal que eu devia ter botado no começo, mas tudo bem. Tá aqui, ó. Sabe por que é isso? Quando tem inverno rigoroso, na temperatura ambiente, a água, ela congela. Aí a pista fica toda lisa. Aí para poder ter acidente, amiga, é daqui para ali. Aí o engavetamento, acidente é o problema. O que é que o pessoal faz? Joga sal. Por que joga sal? Porque diminui a temperatura de congelação, de solidificação. Ah, então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando você joga sal, ela não vai mais congelar, ela vai ficar líquida. É ruim também, mas é menos pior. É menos pior você ficar com água líquida na pista do que com gelo. Gelo derrapa facilmente, perdeu todo o atrito. Por isso que o pessoal faz isso aqui, ó. Sal nas estradas provoca diminuição da temperatura de congelamento, tá? Aí forma película de água sobre as pistas e aí diminui o atrito. Também tem risco de derrapagem. Aí o que é que o pessoal faz? Areia. Joga areia para poder dar mais aderência. Ah, amigo, então quer dizer que com gelo não tinha jeito. Com gelo nem com areia dava para resolver. Mas aí com a água é menos pior. E com a areia aí minimiza o sofrimento da galera. Ah, rapaz, entendi agora. Então quer dizer que o sal diminui a temperatura. Claro, aí para congelar fica mais difícil. Ah, legal. E o que mais? Você nunca ouviu falar que os lagos eles congelam assim na superfície não do país que o inverno é rigoroso? Já. Pois é, amigão. Aquela coisa da água lá do comportamento anômalo. Lá embaixo, significa dizer o que, amigão? Que o fundo do lago, ele libera calor do solo. E a temperatura fica mais ou menos próxima de 4 graus. Sabe o que isso quer dizer? Água líquida. Ah, amigão, então quer dizer que aquela água líquida ali ela é mais pesada, justamente. Por isso que foi importante você ver aquele negócio do comportamento anômalo. Ah, então se fica mais pesada, ela desce, justamente. Então quer dizer que lá ela desce. Lá em cima, ela fica a 0 graus. Como é isso, amigão? É mais ou menos assim. Imagine que aqui está o lago. Aqui você tem parte da água a 4 graus. A proporção que você sobe, aí ela vai, o calor que o solo libera, aí já vai diminuindo. Aí ela vai ficando assim, ó, mais ou menos com 3 graus. Depois mais ou menos com 2 graus. Mas ela se mistura, viu? Mas ali é que é a temperatura que vai modificando. Aqui, ó, 1 grau. E aqui na superfície, ela está 0 graus. Aí o que acontece? Ela vai trocando calor. Essa parte aqui é líquida e essa parte aqui é sólida, que é aquele equilíbrio que nós temos da água, sólido e líquido, a 0 graus. Então quer dizer que nesse caso, amigão, aí o congelamento é só na superfície, porque como o lago libera calor, ele vai liberando calor, ela não chega a 0, ela vai para 4. Então 4 ela está densa, fica lá embaixo líquida. E aí vai subindo. Subindo. E aí, imagine você, se não tivesse comportamento anômalo, quando tivesse a temperatura de 0 graus, sei lá, em qualquer lugar, todo lago ia congelar, ia matar um monte de peixinho, a vida aquática, né, de maneira geral, a fauna e a flora estariam comprometidas. Se ligou aí? Porque ele não congela? Porque lá embaixo libera calor suficiente para manter líquida. E como a 4 graus ela é mais densa, mais pesada, significa dizer o quê? Que ela fica lá embaixo líquida, bonitona. Então todo o lago embaixo é líquido, só na superfície que é sólido. Agora que eu entendi, olha aí, ó, bonitão, ó. Bonitão. Ah, amigo, diga lá. E o que é criobiologia? Toda vez que fala de crio, é congelação. O crio é congelação. Então, quando o cara fala aqui, ó, estudo da vida a baixas temperaturas. Como é que isso funciona, amigão? Cuidado, que aqui tem nome que o pessoal confunde. Criopreservação, o nome já diz, preservar célula, tecido, embrião, pelo arrefecimento a temperatura baixa da temperatura de congelação. Então você consegue preservar temperaturas abaixo de 0. Criogenia, muita gente confunde. Isso aqui, na verdade, é o ramo da física e da engenharia que estuda o uso de temperaturas baixíssimas. Criônica, essa aqui, na verdade, é a técnica que o pessoal usa para congelar cadáver. Ó. O povo acredita, o povo tem essa fé de que vai ressuscitar um dia, congelando hoje. Só que história interessante. As câmaras são assim, ó. As pessoas, tipo assim, morrem hoje, aí congela aí nessas câmaras. Congela. E o que acontece, amigão? Bom, acontece isso aqui, eu vou lhe contar a história. Na década de 60, teve um professorzinho bacana, Robert, que outro nome eu não sei falar, ele escreveu esse livro, ó, Os Prospectos da Imortalidade. Ser imortal, imagina, o cara quer ser imortal. E esse cara aqui que é o professor, ó, esse cara.
Ele, em 67, congelou a primeira pessoa, amigão. James Bickford. Sei lá como é que chama isso. James, JB. Esse cara aqui, ó. Tá lá até hoje, viu? 67 ele morreu e tá até hoje congelado na câmara com nitrogênio. Em 2011, o professor morreu. E já foi a 106ª pessoa a ser congelada, lá em Detroit. Então, esses caras, eles acreditam que no futuro a tecnologia vai evoluir e que eles vão poder ressuscitar, porque ele vai preservar os tecidos, vai preservar tudo deles, menos a vida, né? Eles estão preservados em temperaturas baixíssimas e estão conseguindo manter, assim, não está apodrecendo o corpo, né? Deteriorando, como a gente diz, né? Porque quando você sabe que quando a pessoa morre, bota ali no caixão, depois de 2, 3 anos só tem osso e cabelo. Cabelo, a terra não gosta de cabelo. Mas tudo bem, nem de osso. E aí o que acontece, amigão? Com essa técnica, as pessoas conseguem ficar preservadas por conta da baixa temperatura. Então a baixa temperatura você preserva. Aí você diz, e aí, amigão, vai dar certo? Não sei. E você faz isso? Não, eu não quero isso. Eu quero ficar na minha, quero ficar na boa, tranquilo e despreocupado da vida. Que o pessoal tá me ligando, vou botar aqui no Viva Voz para saber que eu estou dando aula, tá certo? Eles, amigão, tudo bem. Então quer dizer que é assim que o pessoal faz? É exatamente assim. Agora imagina, para que viver? Para que viver não? O cara tá morto. E aí ele vai ressuscitar. Agora imagina, vamos dizer que vai dar certo? Daqui a 100 anos. Olha como é que vai estar o mundo daqui a 100 anos. O cara vai parecer um maluco. É um negócio estranho, viu? Eu não vou estar aqui para saber disso, então deixa para lá. Deixa para lá não. Se você quiser, você procura se aprofundar no tema e vai jogar duro, tá certo? Agora o hélio, ele baixa mais ainda a temperatura do que o nitrogênio, viu? Do que o nitrogênio líquido. Só que é difícil de obter, porque ele é um gás nobre, o hélio é safadão, retadão. Amigão, o que mais? Iglu. Iglu é mais física do que química, mas eu acho interessante. Por que interessante? Porque o iglu, na verdade, o iglu é neve compactada. São blocos densos para reter o ar. E, na verdade, eles fazem uma forma que é interessante. Essa forma que chama de catenária. Que é assim, ó. A distribuição do peso com essa catenária, ela fica mais estável, dá mais estabilidade na casinha. O iglu, na verdade, ele é mais ou menos assim. E como é que o iglu funciona, amigão? O iglu, você deve saber, que os esquimós que moram nele, dizem o seguinte. Esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma área de estar. Repare que ela é mais alta do que o normal, ó. Aqui a entrada, que é mais baixa, e ele fica aqui, ó. Onde o esquimó fica, ó. Ele fica bem aqui. Aí é o lugar mais alto. Sabe o que acontece aqui? O corpo dele libera calor. Todo o nosso corpo libera calor, né? Liberando calor, amigão, o que acontece? Aqui tem uma saída de ar. Uma saída de ar, para fazer a troca de calor. Só que com a saída do calor, a temperatura fica mais baixa. Com a saída de calor do corpo dele, a temperatura fica mais alta do que lá fora. Aí você diz, amigão, então quer dizer que aqui o ar frio entra assim, na parte de baixo, isso aqui é uma parte de baixo, circula e cai fora. Amigo, então quer dizer que aqui que ele fica, que é o canal, porque o ar frio tende a ficar embaixo e o ar quente em cima. Então quer dizer que aí ele fica aquecido na casa de gelo. Rapaz, então só porque ele fica exatamente nesse formato. Essa catenária aqui para distribuir melhor o peso. E aqui o carinha fica aqui, ó, bem no alto. Rapaz, o corpo liberando o calor faz a troca ali e mantém ele aquecido, justamente. E lhe digo, viu? Com a temperatura de menos 45, o iglu pode manter a temperatura de menos 7 a 16 graus. Imagine, quentinho numa casa de gelo, ó. Só que a física explica isso melhor do que eu. Eu botei aqui porque eu gosto desse negócio, eu acho bacana. Isso é bonito. Tem uma rã também interessante, essa rã do bosque, viu? Essa rã do bosque é a chamada de rã, esse nome aí, para poder o cara se ligar, amigo. Isso aqui é biologia, ó. Ter 70% da água do seu corpo congelada. Congelada. Imagine você. Imagine, ó. Ela tem a ureia. Se você estiver estudando, fazendo as questões, você já viu falar da ureia, que é um anticongelante. E o interessante é que ela, no instinto, ela direciona para as partes do corpo, amigão, mais importantes. Sabe o que acontece com essa rã, amigão? Ela vai hibernar e o coração deixa de funcionar. E aí, depois de um tempo, ó a rã aqui, ó. Ó aqui a figura. Olha ela aí, toda congelada, ó. Depois de um tempo, isso daqui, ó, e ela volta a viver facilmente, amiga. Imagine você, ó, usando a crioscopia, usou um soluto não volátil para poder baixar a temperatura de congelação e conseguir sobreviver tranquilamente, amigão. Rapaz, que bonito, é bonito.
Tem sorvete também cosméticos que, na verdade, a água não congela, lá do sorvete dos cosméticos, porque, na verdade, eles são colóides, que nós já falamos. E aí eles só ficam enrijecidos com a temperatura mais baixa, para poder o cara se ligar. Então, sorvete, na verdade, não é. O que você faz em casa aqui né? Bota um negócio de leite, de água, ou não sei o que, faz umas maluquices lá, e aí fica aquele sorvete fuleiro, né? Porque sorvete não é da rua, de dentro de casa não presta. Você diz, amigo, legal, sorvetão aí, né? Ele mesmo. Bom, e aí chegamos ao final dessa aula. Você vê que tem muita coisa interessante, mas o que quer mais? É a bebida, com gelo, sal na pista, o radiador etilenoglicol, tá certo? Para poder o cara se ligar nessas coisas. São os mais cobrados, são os primeiros que eu coloquei. Jogue duro e até a próxima. Fui!